Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 3. Livro de Marcos, capítulo de número 3, o verso de número 31 a seguir. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo de número 3, verso de número 31 a seguir. Todos encontraram, amém? Eu quero que vocês gravem uma palavra. Diga assim, genealogia. Genealogia. É tudo que você não quer ler na Bíblia. Sim ou não? Quando você cai naquela parte de genealogia, ninguém quer ficar, porque gerou, porque gerou, porque gerou, porque gerou, porque gerou, porque gerou. E essa tarde eu orei. E o Senhor, Ele falou para mim assim, lê lá em 1 Crônicas, glória a Deus, capítulo 3. Mas não prega lá. Aí eu abri, olhei, falei, Senhor, mas vou falar da descendência de Davi, vai lá em Marcos 3 agora e prega lá. Agora vocês vão entender a genealogia. Existe uma genealogia no Velho e existe uma genealogia no Novo. E essa tarde o Senhor me explicou isso. É que o meu professor em 10 minutos ele explica vários livros. A capacidade de ensino dele é extraordinária. Eu me alegro, irmãos, quando eu escuto o Senhor falar sobre a palavra. Leia comigo em nome de Jesus. Marcos capítulo 3, verso 31, nos diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome de Jesus, Pai querido e amado, que eu oro, Senhor, pela Tua palavra, para que venha ser anunciada na direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, de maneira clara, simples, de maneira, Senhor, que o Teu povo venha aprender, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém? Desocupe tua mão, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Irmãos, agora nós sabemos aqui que Jesus está ensinando em Marcos 3 e no verso 31, diante do ensinamento, diante da pregação de Jesus, acontece um fato. E o fato é que a família de Cristo está presente. Só que Jesus ele lança uma palavra que nos dias atuais ela é muito importante. É a palavra, irmãos, que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é algo que há um tempo nós já tínhamos tocado aqui no assunto, se não me falha a mente, semana passada, sexta-feira. Nem todos que é do mesmo sangue é da tua família. Tem gente que nasce do mesmo ventre, mas não é irmão. Nasce de um ventre, mas não tem aquela pessoa como pai, é só um progenitor. Ah, e o que você está dizendo? O que Jesus disse? Tem muita gente que vem pelo útero de uma mulher, mas não é filho. Deixa eu lhe explicar. A multidão está diante de Cristo. E Jesus começa a anunciar a palavra.
Agora chega alguém e vai dizer assim: olha, tua mãe está lá fora. Porque para nós a importância de uma família é algo tremendo, sim ou não? Só que uma coisa, irmãos, nós devemos compreender. Uma vez que estamos no mundo e uma vez que estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele nasce de novo, em João 3, vai adquirir um novo conhecimento. É necessário deixar os velhos hábitos, os velhos pensamentos, a velha maneira de falar, de se vestir, de se comportar, aquele velho sentimento. Então você tem que se despir do velho homem, a Bíblia diz, para que você se revista da presença do Senhor. Então nós precisamos notar algumas coisas que é necessário para que a gente venha herdar a vida eterna e ter aqui nessa vida terrena a presença do Senhor em nossa vida. Isso é difícil. Garanto para vocês, não é fácil. Mas não tem nenhum lugar dizendo que é impossível. É possível. É possível. Então o Senhor, quando um dos discípulos vem e diz: olha, tua família está lá, ele vai fazer uma pergunta: quem é minha mãe? Nesse momento, quando nós falamos em outra ocasião, em outros contextos, nós usamos que não podemos fazer acepção. Acepção de quem? De quem usa terno, de quem não usa, de quem usa calça, de quem usa bermuda. Mas nós também não podemos fazer acepção quando se trata da nossa família. Porque existem pessoas que, é da minha família, eu protejo. Aí a minha esposa não pode tocar. Aí é meu marido, não pode isso. Aí é meu filho, não pode aquilo. Aí tu errou o alvo, porque em Cristo, cada um tem o que merece. É que ninguém quer falar isso. Jesus disse: aquele que ama mais pai, mãe, carro, carriola, aquele que ama mais filho, periquito, passarinho, não é digno dele. Não é. Ele disse, presta atenção, aquele que amar, ele não está dizendo não ame, entenda. Ele está dizendo, aquele que colocar o sentimento por algum familiar, por alguma coisa, por alguma circunstância, além do sentimento que deveria ter por ele, não é digno dele mais. Então devemos compreender o que Jesus nos disse. Então sabemos agora que essa balança, ela tem peso e medida. Agora, eu quero que os irmãos entendam algo. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 3. Eu quero ler junto com a igreja, ô glória. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 3. Esse negócio de genealogia, eu sei, irmãos, tem uns textos que quando começa, irmãos, né? Ou só eu que pensei, nossa, mas tem que ficar lendo isso aqui, nasceu. Não parava de nascer naquele tempo. O homem tinha trocentos filhos naquele tempo. Irmãos. Aqui eu profetizo aqui que as irmãs vai ter 10. Ter 10. Aleluia. Eu e minha esposa vai ficar nos 3, só que eu tenho que estar lúcido para poder ajudar vocês. Sim ou não? Todos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 3? Diz assim: estes foram os filhos de Davi, que eles nasceram em Hebrom. O primogênito, Amon, de Ainoã, Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, e Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou
7 anos e 6 meses e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elissama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi. Afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abiás, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, e de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filhos Azarias, de quem foi filhos Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim, Jaconias e Zedequias. Os filhos de Joconias, o cativo Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jacamias, Osana, Nedabias. Os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles, e Assuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaias. Os filhos de Semaias, Atos, igual Barias, Nearias e Safete, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elionai, Ezequias e Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaias e Anani, 7 ao todo. Amém. Capítulo de número 3, em 1 Crônicas. Deu para entender? Glória a Deus. Aleluia. Não entendeu, né? Quando nós falamos aqui em 1 Crônicas, começamos a linhagem de Davi. E a linhagem de Davi, quando você começa a estudar, ela vai chegar em Cristo. Cristo vem da linhagem de Davi. Então, quando nós chegamos agora em Cristo Jesus, e Marcos, Mateus, Lucas, agora nós temos uma nova genealogia. A genealogia que vem agora não é mais por sangue. Riu por quê, pastor? Agora estreitou. Segura. Quando era por sangue, podia pecar, podia errar. Sim ou não? Ainda era da família, ainda era descendência. Sim ou não? Você tinha lá um sacrifício, você ia lá, dava pombinho, carneiro, bodinho, tudo certo. Agora a gente chega no tempo chamado graça, na dispensação da graça. Agora a genealogia acabou não. Ela começa, uma genealogia que muitos não tocam no assunto, ela é espiritual.
Lá atrás eu herdava o sangue, lá atrás eu herdava o título. Agora, para mim ser da família, eu tenho que herdar presença. Agora, para mim ser da família de Jesus, eu tenho que ter o Espírito. Aí tem um problema. Não é tão fácil ser da família do Senhor Jesus. Deu para entender? Vamos caminhar agora. Agora nós começamos. Então sabemos agora que lá atrás o filho nasceu do filho, o filho nasceu do filho. Mas agora no novo nós vamos entender como nascer agora em João 3. Nascer da água e do Espírito. Então é necessário, a Bíblia diz que é possível e devemos nascer do Espírito. Nós temos um monte de igreja cheia de gente que nasceu de novo só na água. Nasceu de novo só da água, mas depois que lavou, tomou banho, falou me arrependo, esqueceu do próximo passo, ser cheio do Espírito. Aí tem um critério, irmãos, que muitos estão se perdendo na caminhada cristã. É muito simples. Eu e você dizer, eu me arrependi, entrei na igreja, troquei de roupa, dou glória a Deus, falo aleluia. De que vale passar a vida na igreja e a eternidade no inferno? De que vale passar uma vida na igreja e a eternidade no inferno? Viva bem enquanto pode. Ainda temos o escape, ainda temos a oportunidade. Mas haverá um tempo, eu não sei, pode ser hoje. Eu estou me preparando, porque se eu descer a sepultura ainda esta noite, eu não quero ir para o playground de Satanás. Eu disse o playground de Satanás. Não é o meu, não é o teu, não é lá que a gente vai se divertir, não é lá que a gente brinca, lá quem brinca com você é Ele, lá quem vai brincar com a tua alma é Ele, lá quem vai fazer o que quer é Ele. Aqui Ele ainda não pode fazer o que quer, porque estamos vivos e temos o direito à escolha, o direito ao arrependimento e podemos escolher andar da maneira que é correta diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora eu volto para Marcos capítulo 3, verso número 34, 35. E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. O texto está dizendo que diante de todos que se assentavam na presença de Cristo, ele vai discorrer o seu olhar, vai olhar para todos e vai dizer: eis aí minha mãe. Ele não olhou genealogia, ele não viu linhagem sanguínea, mas tinha algo naquele povo para que ele pudesse olhar para o povo e dizer: eis aí minha mãe. Eu vejo muitos cristãos que não conseguem nem falar o nome de Maria, taca o pau em Maria, porque a única coisa que vem na mente dele é idolatria. O que deveria vir na mente de muitos é: eu amo o meu próximo. Porque você pode ter certeza que Maria não está no inferno. Porque ela, aquela mulher virtuosa, tinha uma virtude que muitos perderam já. Chama obediência. É obedecer. Samuel, ele vai dizer, 1 Samuel 15, melhor para mim e para ti, melhor para todos, é obedecer. E o obedecer é melhor que o sacrificar. Por quê? Irmãos, a primeiro momento obedecer é algo que para mim e para ti é humilhante. Porque tudo que Deus pede para a gente fazer é aquilo que a gente não quer. O que Deus quer para mim é aquilo que muitas vezes eu não quero fazer. O que Deus quer para ti é aquilo que você não quer fazer. Porque a obediência se testa não é naquilo que você é bom,
Obediência se testa não é naquilo que você tem facilidade, é aquilo que você não sabe fazer e aquilo que você não pretende e não quer fazer. Aí mostra que você é obediente. Eu não sei, mas eu vou porque está mandando. Eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz, eu sou pequeno, mas eu vou porque o Senhor está mandando. Certa feita, eu estava na igreja e eu era conselheiro de jovens quando eu comecei. E um dia o Espírito Santo deu o nome de jovens e começou a mandar. Essa igreja nasceu daquele grupo de jovens. E hoje a maioria deles fazem parte da diretoria dessa igreja. Eu lembro quando o Senhor falou para mim, deu os nomes, começamos a caminhar. A gente entrava nas casas, Jesus tirava câncer. Entrava nas casas, o Senhor lançava promessa e as pessoas mudavam de vida, mudavam de história. Era algo tremendo, era lindo. Mas um dia um pastor olhou para mim e disse assim: você vai com esses meninos, irmão? Meu pastor olhou para mim: mais errado que um pau torto velho, irmãos. Eu olhei bem para ele, eu pensei 3 vezes em responder ele, mas eu optei em baixar a cabeça e ficar quieto. Porque eu lembrei que errado era ele, não era eu. E a partir do momento que eu ajo com palavras de maneira errada, eu me torno igualzinho a pessoa ou pior. Ele olhou para mim e falou assim: você vai com esses meninos? E se manifestar um demônio? Eu olhei para ele, o peito encheu, eu falei: o Deus que mandou eles e garante. Eu não tomei para mim a responsabilidade de dizer: não vai acontecer nada. Eu tenho certeza de quem que eu escutei naquele dia. Então eu disse: o Deus que mandou garante. Anos se passaram. Se tornaram exemplos dentro de libertação dentro do ministério. Um grupo que viajava e viaja até hoje para libertar almas. E até hoje, irmãos, não vi Jesus perder uma batalha para Satanás. Sabe por quê? Porque é melhor obedecer. A desvantagem foi grande. Tinha homens capacitados, tinha homens cheios de dom, mas o Senhor aprove de jovens que não tinham dom, sem talento, sem nome, sem presença, jovens que ninguém dava nada, alguns recém-convertidos, mas o Senhor diz: quem está escolhendo sou eu, quem capacita sou eu, quem envia sou eu, e quem vence também sou eu. Vai, fala o que vocês vão ver. Irmãos, e vimos muitas coisas lindas, porque optamos em obedecer. Muitas vezes chegava nos lugares, isso é só para os irmãos entenderem qual é a palavra. E ali, irmãos, dava medo só de entrar, porque as pessoas atemorizavam a gente antes de chegar. Dizia: olha, colocou não sei quantas igrejas para correr, bateu em não sei quantos, olha isso, olha aquilo. E eu falava: Jesus, cheguei até aqui, não dá para voltar atrás, Senhor, agora é vergonha voltar. E eu pensava comigo: Senhor, entra na frente, Senhor, eu confio no Senhor, vai lá, Senhor. Irmãos, a gente entrava, tremia, o negócio apertava, um erra para a cara do outro, falava: e agora, hein? Eu tenho certeza, um dia eu perguntei para a irmã, ela falou assim: se você correr não fica ninguém. Aí eu falei: Jesus, nem correr eu posso mais, se eu correr vai todo mundo junto. Irmão, tem hora na vida que você não tem escolha, ou é caminhar para frente, ou é morrer, irmãos. Então é melhor caminhar. E eu vi Deus, irmãos, fazer coisas tremendas. O que Samuel disse é verdade. É melhor nós obedecer. O rei estava com tudo lá, todos os despojos. Estava com outro rei mantido cativo. Mas porém ele teria perdido a maior guerra, a guerra da obediência. Irmãos, a Bíblia não deixa escapar nada. Não escapa nada da palavra de Deus. Não escapa, e naquele grande dia, ninguém vai passar desapercebido. Eu e você não passa desapercebido na porta estreita. Caminho é estreito que leva à vida eterna. Você sabe o que é o caminho estreito? Vou falar de uma outra maneira hoje. É eu e Jesus. Chegou a minha vez. Ou ele pode dizer entra, ou ele pode dizer afasta. Para lá, mentiroso, sem vergonha, safado, aprontou tudo que é coisa ruim lá na terra, quer entrar aqui nisso, pode embora, não te conheço não. Viveu a vida inteira no pecado. Fala de um jeitinho bem assim, bem tranquilo para vocês entenderem, né? Porque não vai ser assim não.
Imagina todo mundo lá, assim, o coração já tremendo, nossa. Ô, irmão, dá para pedir perdão agora? Dá não, filho, o corpo está lá embaixo. Não, mas não dá para arrepender agora? Dá não, filho, a carcaça está lá embaixo. Não, mas vale, nós está em espírito. Vale não, a palavra era lá embaixo, aqui já é julgamento. Quando chega no dia do julgamento, não tem mais o que fazer, irmão. Chegou no dia do julgamento, acabou. Ali só o que resta é sentença. Ou condenação ou absorção, acabou. Olha que interessante. De um lado um advogado, Jesus. Do outro, acusador. Pega aí você que gosta de pecado, gosta de mentir, o diabo lá do lado, já era. Aquele ali, eles vão estar lá brincando, aquele ali é meu, aquela ali é minha, aquela lá, aquele lá. Vai lá fazer com o dedinho assim, ó, entra não, viu? Entra não. Já assistiu o Alto da Compadecida? Quem assistiu, levanta a mão aí. Eu não assisto TV faz muitos anos, irmão, mas na época eu assistia. Você viu o dia do julgamento? Vai para o inferno, vai não. E ele clamando misericórdia, mas não vai ser daquele jeito não, viu, irmão? Não vai ter santo nenhum do teu lado para te ajudar. Agora nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a se arrepender, mas naquele dia não vai ter não. E quando ele falar, apartai de mim, acabou. Jesus prometeu um lugar que não tem choro, não tem ranger de dente, não tem ladrão. E o diabo já deixou declarado, e a Bíblia diz que lá, Lázaro estava lá o quê? Rindo? Fazendo o quê? Molha a ponta e refresca. Ô, lá é quentinho, hein? Irmãos, lá o negócio vai ser estreito. E a Bíblia diz que vão clamar. E a Bíblia diz: o Senhor está ouvindo o clamor, mas não tira de lá. Deus é ruim? Ruim é o pobre pecador que está pecando e não se arrepende. Ruim é aquele que anda errado e não quer endireitar a vida. Ruim é aquele que ouve a palavra e não muda o coração, não busca entendimento. E ruim é para onde vai. Eu não quero ir para lá, irmãos. Não é fácil, não. Está achando que ir para o céu é... Irmão, largar o pecado é difícil, irmão. Pecado é gostoso demais. É gostoso pecar, irmão. Fazer coisa errada é bom demais. É bom demais fazer coisa errada. Ruim e amargo é as consequências do erro. Na hora que está bebendo é bom demais. É uma alegria na hora que você bebe, você fala tudo quanto é besteira. Mas chega no outro dia, abre a carteira, está vazia, cartão de crédito está hipotecado. Chega dentro de casa, a mulher olha para você e fala assim: estava onde? Não adianta falar, estava na casa da minha mãe. Está fedendo cachaça, não consegue nem ficar de pé. Aí a mulher diz assim: vamos no mercado, bem? Fala assim: não posso. Por quê? Estourei o cartão no bar. Aí faz o quê? Vem para a igreja. Jesus, irmão, ora por mim, irmão. Aí pega a palavra, converta, anda pela palavra, começa a fazer as coisas certas. Não vi um andar pela palavra e as coisas dar errado. Não tem. Não tem. Todos que andam pela palavra, a Bíblia garante, a vida muda, casamento muda, vida financeira muda, espiritualidade muda, muda tudo quando cumprimos a palavra do Senhor. E olha para alguém que cumpre a palavra, pergunta: é fácil? Todos que verdadeiramente servem a Deus vai dizer: não, não é fácil não. Primeiro, porque se ele é verdadeiro, ele vai dizer: não tem facilidade nisso. Você olha para um homem que é muito usado na mão do Senhor e pergunta como que foi a vida dele ou como que está sendo. Ele vai falar assim: olha, rapaz, não te desejo isso não.
É bom ser cheio do Espírito Santo, é maravilhoso. É muito bom você ver milagre, você ver cura, você ver uma libertação. Aí você passa 30 dias orando para em 10 minutos Deus resolver o problema de alguém. Aí você tem que entender que é 29 dias de oração e várias horas do último dia que você está ali na moinha. Para alguém em 10 minutos receber toda a atenção de Deus, porque há anos ele está sofrendo. É muito fácil, a gente vai para o culto, pega alguns minutos. É fração de segundos da vida de alguém. Mas começa a obedecer e começa a colocar a tua vida no altar. Você acorda na segunda e pensa, tem que jejuar na terça. Vou comer, vou tomar aquele suco que eu gosto, porque amanhã eu não posso. Não pode porque tua vida está boa, está tudo certo. Não, mas porque para onde eu vou eu não sei, com quem que eu vou lidar eu não sei, quem está me esperando eu não sei. Eu só sei que eu tenho que estar pronto. Pronto porque também não sei, só sei que eu tenho que estar pronto. Porque se eu não tiver em obediência, ele não fala. Se eu não tiver em obediência, ele não opera. Se eu não tiver em obediência, ele não me protege. Então eu tenho que estar pronto por aquilo que eu nem sei que vai acontecer, mas eu tenho que estar pronto, porque eu sei que vai acontecer, porque eu estou cumprindo a palavra. Então quando você se enquadra na palavra, coisas tremendas vão acontecer. Ah, pastor, mas então me mostra. Vamos passear aqui na Bíblia, aqui dar uma volta, a gente já vai ver. Abra a sua Bíblia, João 14, 23. Eu vou ler o texto para os irmãos compreenderem o que estamos falando. E eu rogarei ao Pai, verso 16, João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não pode receber porque não vê e não conhece. O mundo não vê, o mundo não conhece. Nós não é do mundo. Nós não somos do mundo. Paulo diz em Efésios, nossa pátria é outra. Nós somos peregrinos, embaixadores. Sabe o que é embaixador? Não é de outra nação, só está aqui por causa da autoridade que a nação tem no outro país. Nós só estamos aqui por causa da presença dele, a vontade dele, a ordem dele. Por isso nós estamos aqui. O mundo não vê, o mundo não conhece, mas não é desse mundo. Aleluia. Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Vós, porém, O mundo não me verá, porque eu estou no físico. Agora, no espírito, o mundo não pode ver. Só quem pertence a ele tem a presença dele e pode ver ele. Aleluia. E diz assim: porque eu vivo, vós também vivereis. Verso 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? 23, responde Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos no plural para ele e faremos nele morada. Por que vai acontecer coisa? Por que eu tenho que estar preparado? Por quê? Porque quando ele estiver em você, quando o Espírito estiver na tua vida, tu passa o capeta, responde, não gosto de ti, sai de perto de mim. Quando ele está na tua vida, você passa alguém nisso, tu pode orar por mim. Quando ele está na tua vida, tu deita, irmãos, não está nada fácil, o vento está soprando de um lado para o outro, mas sempre chega uma mensagem, ainda estou contigo, ainda estou na direção, ainda estou no comando da tua história.
Esse é o Espírito Santo. Quando a nossa alma está gritando, sufocada, não pode ouvir dentro, ele vem por fora, na vida de outro, dizendo: eu ainda estou contigo. Aleluia. Mas para isso acontecer, tem que guardar a... Qual é os mandamentos de Jesus? Quantos são? 2 ou 3? Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. E um novo mandamento: assim como eu vos amei. Aí estreitou, né? Ama como eu amei. Senhor, mas naquele dia, Senhor, te chutaram, cuspiram, te colocaram para fora da igreja. Senhor, te caluniaram. Senhor, olha tudo que aconteceu. Ele falou assim: ainda assim subi na cruz por ti. Agora você está entendendo que não dá para escapar do sofrimento? Nós não foi chamado para ser estrela na terra. Nós não foi chamado, irmãos, para ser famoso. Nós não foi chamado para acumular riquezas. Nós somos chamados para herdar a promessa da vida eterna. Eu não sei aonde, mas aonde ele estiver, nós vamos estar com ele. E é melhor que aqui, irmãos. Eu sei que a Bíblia garante que lá não tem ladrão. Coisa boa. Coisa boa, irmão. Lá nós não vai chorar. Isso é maravilhoso, irmão. Lá não tem ranger de dente. O sofrimento está banido onde ele vai estar. E ele diz que tem morada para mim e para ti lá. Tem morada para nós lá. Só que não é fácil chegar lá. Da mesma maneira que não é fácil construir uma casa aqui na terra. Quando nós olhamos para a nossa vida terrena, a maioria sonha em comprar um terreno ou um apartamento. Quando compra apartamento, espera anos para construir. Quando compra um terreno, irmãos, é um processo de sofrimento que você não faz ideia. Você luta para ter o dinheiro, para poder construir, para pagar o material. Depois você luta em oração para o pedreiro poder terminar o serviço. Depois você luta em oração para você conseguir. Aí depois você passa a vida lutando para pagar IPTU e ficar arrumando todo ano a casa que ela vai deteriorando. Não é assim? Aí tem aqueles que deixam a casa um brinco. Porque quer mostrar para irmã a minha casa. Olha ali, olha lá, olha que bonito. Olha meu carro. Não é assim? Irmão. Os discípulos olhou para Jesus e falaram: olha o templo. Sabe o que Jesus falou? Isso aí? Irmãos, tem muita gente que ouviu a Bíblia, mas não aprendeu com a palavra. Só ouviu, não aprendeu. Isso é algo tremendo. Abra sua Bíblia, louvado seja Deus, em Atos 5:29. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 5. Eita glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo de número 5. Amém? Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Quero ler com os irmãos o verso 19 a seguir. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-o para fora. E lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso,
logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Verso 25. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. 26. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser agredido pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. O sumo sacerdote interrogou-os. Verso 28, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasse neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aprenda isso. Se tu prega, alguém prende. Se tu prega, alguém tenta parar. Mas prega o quê? Só tem perseguição a palavra que é da verdade. Só tem cadeia a palavra que é da verdade. Paulo e Silas só foi para a cadeia porque verdadeiramente estava tirando o demônio do meio do povo, porque verdadeiramente tirava o lucro daquela cidade, porque verdadeiramente ele olhou 3 dias, ele orou, ele teve discernimento, ele deu uma ordem. Mas eu quero que você entenda, aqui Pedro, por pregar a verdade ao povo, eles olham o sinédrio, todos aqueles homens vão se reunir e vão falar: não, vamos acabar com eles. Já não demos ordem para vocês não pregar mais sobre Jesus, prega sobre a graça, prega sobre milagre, prega sobre virtude. Agora começa a pregar aquilo que vai salvar a tua alma e aquilo que condena a tua alma. Começa a pregar o que Jesus ensinou verdadeiramente. Arrepende do teu pecado. Tu vê a igreja esvaziar, tu vê crente virar o bico e dizer: não dou mais dízimo, não oferto, não ajudo. Mas aí eu te digo, Jesus ainda provê na casa. Aí eu te digo, Jesus ainda envia a alma para ser convertida. Não aguento, vou sair, não quero. Jesus ainda tem. Sabe o que o Senhor disse para Elias? Elias olhou e falou: Senhor, só restou eu, você não, filho. Tem 7.000 joelhos dobrados, guardados, vivendo de água e pão. Ainda tem muito mais guardado lá que eu alimento. Aleluia. Presta atenção. Agora você imagina, é tempo de Elias, é tempo de perseguição, muitos homens escondidos e um homem arriscando a vida levando pão e água para eles. Era mais fácil aqueles homens que não eram conhecidos, era mais fácil aqueles homens que o povo não tinha nenhuma particularidade com eles, dizer assim: não vou viver aqui não, porque se o rei encontrar, não é assim? Se Jezebel achar, acabou. Não. Agora você imagina, quanto tempo ficou a escassez? 3 anos? 3 anos e meio, aqueles homens escondidos. 3 anos e meio sem poder. Elias ainda estava escondido, mas estava lá, tranquilo, querido, por causa da viúva, né? Agora você imagina, todos aqueles homens, tudo junto, amotinado. Tinha luxo não, filho. Tinha conforto não. Crendo, orando, pedindo, clamando. Aí chegava um homem, agora você imagina, você acha que o pão era assim, come até encher a barriga?
Você acha que a água era bebe até saciar a sede? Não. Tu toma um golinho e deixa para o outro. Tu pega o pão e divide. A multiplicação estava ali na presença. O que estava acontecendo com Elias no Queride, estava alimentando 7.000 como se muitos estavam padecendo fome. Aonde ele tinha tanto pão para levar para aquele homem? Não havia tanto pão, mas havia Deus no meio da situação, havia milagre no meio daqueles homens, havia providência do céu para eles. Sabe por quê? Porque guardaram, creram, tinha princípio, não abandonaram. Em meio à morte, o Senhor aprova de poupar a vida deles. Não quero ficar numa igreja onde prega isso ainda, aonde tem costume, não tem problema. Ainda tem muitos mil lá fora que estão de joelho dobrado. Ainda tem muitos mil lá fora que vai fazer a diferença quando Deus disser: é o tempo, levanta, é o tempo, vem. Ainda tem muitos lá fora, ainda tem muitos que é da família de Jesus. Então olhamos para a palavra, irmãos. Aleluia. Verso 32, horas. Nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eita Jesus, vou ler de novo, 31 e 32. Deus, porém, com sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou nos enviou aos que lhe obedecem. Se fomos obedientes ao Senhor, se fomos obedientes à palavra, o Espírito Santo de Deus estará conosco, comigo, contigo. Não importa se estiver na cadeia, Ele está. Se estiver na peleja, Ele está. Se os dias for ruins, Ele está. Se o negócio entortar, Ele está junto. Eu te garanto, irmão, por essa palavra aqui, irmão, Ele é fiel. Eu posso errar, você pode errar, mas o Espírito Santo não. Quem é a família de Jesus? Agora, qual é a genealogia espiritual de Jesus? Como que a gente sabe quem que é da família de Jesus? Aí eu vou simplificar o negócio. Aleluia. E conhecereis Pastor, não entendi. A árvore sem fruto tem vida? Então por que ela gera folha? A árvore sem fruto tem vida? Claro que tem, ela está viva, ela só não dá fruto. Por que ela tem vida? Porque ela ainda tem alimento. Da onde vem o alimento dela? O que ela precisa para ela se manter? A água é proteína, é vida para ela. E na terra tem todas as proteínas que ela precisa. Quando falta, você pode jogar um adubo, sim ou não? Sim. Já viu igreja com adubo? Já tem. Tem igreja que está adubada no louvor. Quando não tem presença, se coloca outra coisa no lugar. Tem igreja que está adubada de gritaria. Tem igreja que está adobada de tecnologia. Tem igreja que parece mais um shopping center. Tem tudo que você precisa lá, é um entretenimento. Sim ou não? É uma árvore. Porque os frutos que nós estamos falando aqui não é laranja. É fruto do Espírito